Meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus, a paz do Senhor esteja convosco. Amém. Hoje, para nós, é uma data comemorativa. É a centésima pregação que estamos fazendo, com esse trabalho tão humilde, tão simples, de levar a mensagem, de levar a palavra de Deus. É a centésima pregação. Eu tenho certeza que você tem sido abençoado pela palavra que o Senhor tem falado com quem tem nos escutado. Amém, queridos? Então, eu tenho certeza que hoje não será diferente. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe teus projetos, em nome de Jesus. E não esqueça, santifiquem vossas vidas, amados. Se preparem, porque o arrebatamento da igreja se aproxima. Não se prendam com o mundo. Se preparem, o arrebatamento se aproxima e os santos subirão, serão arrebatados para viverem com Cristo. Amém? Fiquem com esta mensagem. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Vamos fazer três séries, sobre João Batista. Vamos pregar, vamos fazer 3 ministrações sobre João Batista. Essa aqui é a primeira. Então, que você preste bastante atenção, que você busque a cada dia mais conhecimento sobre esse grande personagem que poucas pessoas mencionam. Amém? Lucas capítulo 3. Diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amém, amados? Eu fiz questão de ler aqui até o versículo 6 para darmos início a esta ministração sobre este personagem que precedeu Jesus Cristo. Quem foi João Batista? Qual a importância deste homem para a igreja? Eu falei no início que poucas pessoas, poucos pregadores mencionam João Batista. E é verdade. É difícil você ouvir alguém ministrar sobre este homem. Será que é por causa do seu discurso, das suas pregações que eram tão direcionadas ao pecado, eram tão diretas? Eram pregações que confrontavam o pecador. Eu não sei qual é o motivo, mas hoje nós iremos fazer esta ministração para que entendamos qual o objetivo de João Batista. Quem era este homem? Você observa lá no Antigo Testamento, Isaías capítulo 40, no versículo 3, havia uma profecia sobre João Batista. O profeta Isaías, ele profetizou, voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. E é interessante que muitos anos depois, 750 anos, alguns chegam a afirmar isso, este número de anos, vai nascer João Batista, filho de Zacarias e de Isabel. Observa-se que este rapaz, ele vai crescer
Ele vai crescer com costumes que eram bem diferentes do povo da época. Ele vai se vestir com uma roupa de pelos de camelo, lembrando o profeta Elias. A vida dele é mais pelo deserto, comendo gafanhotos, que alguns pregadores dizem, não, que não é gafanhoto, o significado é outro. Eu me direciono pela palavra de Deus, pela Bíblia, se alimentando de mel silvestres. Então João Batista, ele tem uma vida isolada, amados. Ele tem uma vida longe da agitação da época. João Batista tem uma vida santificada por Deus. Jesus vai dizer que ele veio com o espírito em virtude do espírito de Elias. Até a roupa, a indumentária de João Batista era similar a que o profeta Elias usou no tempo do seu ministério. Lembrando aqui, voltando um pouco para o Antigo Testamento, quando você pega a história de Elias ali, que se inicia em 1 Reis, no capítulo 17, você vai observar que este homem ele vai fazer obras tremendas. Elias, o tipo do profeta que orava e fogo descia do céu, caía do céu. Você vai ver que Elias, ele realiza milagres. João Batista, ele tem a função, digamos assim, ele tem a missão, esta palavra mais correta, de pregar, de anunciar a chegada do Cordeiro. Ele é o homem que vai ali prenunciar a chegada de Cristo. Ele é um homem que vai anunciar como a igreja deve se comportar, se você prestar bastante atenção. João Batista é aquele sujeito estranho que vai começar a incomodar verdadeiramente as pessoas que vivem no pecado. Um homem simples, um homem de costumes estranhos para a época, até nos dias de hoje, mas que vai fazer toda a diferença. Ele vai cumprir o seu ministério. Um homem que não precisou de indumentárias, um homem que não precisou ser reconhecido por todos, mas cumpriu fielmente o seu papel no reino de Deus. Eu quero lançar uma pergunta para você. Você tem feito o seu papel dentro do reino de Deus? Você tem se colocado na posição? Verdadeiramente você tem agradado a Deus? Você tem feito aquilo que o Senhor tem pedido para você fazer? Você tem pregado contra o pecado, ou você simplesmente está seguindo o que muitas lideranças das igrejas estão pedindo para os pregadores? Pega leve, não bate nas ovelhas, porque se pregar pesado vai todo mundo embora da igreja. E como é que a igreja vai se sustentar? Ou seja, quando você envereda por este caminho tortuoso, esse caminho sistemático, esse sistema maldito que está infestando a igreja, você deixa de ser produtivo para o reino de Deus. Você pode ganhar dinheiro, você pode ganhar fama, você pode ganhar apartamento, você pode ganhar minas de ouro, você pode ganhar admiradores, mas diante do Senhor você não tem galardão nenhum, amados. O que nós precisamos como igreja é seguirmos o exemplo deste homem, o exemplo de João Batista, que era primo de Jesus Cristo, pois sua mãe Isabel era prima de Maria, a mãe de Jesus. O que nós precisamos é fazer verdadeiramente a nossa parte como servo de Deus. Nós não podemos nos limitar, nós não podemos deixar de anunciar o verdadeiro evangelho, ou deixar que outras pessoas dominem a nossa mente, como tem acontecido, para que ministremos somente aquilo que é rentável para a igreja. Ora,
Eu tenho um pensamento bem direto, algo bem claro com relação a pessoas que começam a abrir a boca e reclamar porque se os irmãos saírem da igreja, né, quem vai sustentar a igreja? Primeiro, e quem sustenta a igreja é Cristo. A igreja não é o templo que é construído pela mão dos homens, não é a denominação. A igreja somos nós, né? Somos nós. O Espírito de Deus habita em nós. Então, a igreja somos nós. Se eu não tenho condições de abrir um ministério, eu não vou abrir. Eu não vou abrir como muitos fazem. Abrem portinhas e portinhas para se manterem. É fácil, né? Pegar o dinheiro de um, dízimo do outro, aí inventa uma campanha daqui, uma campanha dali, para se manterem. Enquanto que a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus não é pregada. Porque a palavra que não confronta pecado, amados, é uma palavra diluída, é uma palavra que não tem força, é uma palavra fraca, é uma palavra que faz com que você esteja afastado dos caminhos do Senhor, você esteja em pecado dentro da igreja. Aí você vê muitas pessoas louvando, vê muitas pessoas cantando, muitas pessoas pregando com a vida toda desregrada, em pecado, e você fica abismado, mas como é que pode? Sabe o que é isso? Falta de alimento, falta de palavra. Porque quando você se alimenta da palavra de Deus, quando você se alimenta desta verdadeira palavra, você abandona o pecado. E os pregadores hoje, a maioria, são poucos que têm compromisso com o céu. São poucos que têm compromisso com Cristo. É mais fácil eu ganhar dinheiro, é mais fácil eu ganhar um dinheiro fácil, pregando coisas que as pessoas querem ouvir, do que estudar, do que trabalhar, do que verdadeiramente, né, cuidar do meu sustento de forma honesta e pregar a palavra de Deus como deve ser pregada. Amém, amados? É isso que está acontecendo. Mas vejamos aqui o que este homem vai fazer no seu tempo, João Batista. Então diz a palavra, né, no versículo 4, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amado, se a palavra não surtir o efeito da salvação, se eu não pregar arrependimento de pecado, não vai acontecer. Não vai acontecer, irmãos. Não vai acontecer o que Deus quer que aconteça. Deus não mandou João Batista para fazer graça, para fazer campanha, para ganhar dinheiro, para abrir igreja e fundar um ministério, enriquecer e deixar os seus ouvintes destinados ao inferno. Ele não mandou o seu Filho Jesus Cristo para dar o seu sangue, para dar a sua vida ali na cruz do Calvário, para fazer graça. Então, tudo que o Senhor fez por nós há um objetivo, que é a salvação do homem. Essa promessa está lá em Gênesis, desde o início. E da mulher nasceria o descendente. Então é necessário que nós vejamos este homem como alguém que venha, assim, digamos, traçar um molde da igreja. O dono da igreja é Cristo. Cristo fundou a igreja. João Batista, ele já vem traçar os moldes. O que é que o Senhor, ele quer de nós, como igreja. Ele foi o último profeta da estirpe de Elias, Isaías. Ele é o último profeta. As leis e os profetas vão até João. E ele vai cumprir o seu ministério. E toda a carne verá a salvação de Deus. Veja no versículo 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir?
Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Veja bem que a pregação deste homem, amados, ele fica no deserto, né? Tem muitos que dizem que a igreja de João Batista foi no deserto, né? Ficava próximo ali do Jordão, ele batizava nas águas, e ele não economizava nas suas palavras, né? Eu já ministrei em outros tempos aqui, eu repito hoje, que tem muitas pessoas que se ofendem com o pregador, pessoas que não querem ser libertas, pessoas que não querem verdadeiramente passar pelo arrependimento, né? Pessoas que não querem passar pelo nahan, né, em hebraico, que significa arrepender-se, não querem passar pela metanoia, né, que no grego é o termo mais, digamos assim, é mais direto, é o termo mais direcionado ao arrependimento, passar pela metanoia da transformação. Pessoas que preferem frequentar a igreja, pessoas que preferem seguir os ritos da igreja, mas pessoas que estão na prostituição, amam a prostituição, amam a pornografia, amam filmes pornográficos, né? Pessoas que desejam as irmãs da igreja, né? Pessoas que se envolvem com as irmãs, com irmãos casados, ou seja, amam a prostituição. É por isso que a igreja de Cristo, ela se transformou em algo, digamos, eu não digo nem de Cristo, eu vou aqui consertar o que eu falei, a igreja do homem, né? Do homem, porque a igreja de Cristo, ela é santa, a igreja de Cristo, ela tem um dono que é o Cordeiro de Deus, mas a igreja na qual o homem é a cabeça, amados, tem se transformado em uma verdadeira vergonha para Jesus, uma verdadeira vergonha para os fiéis, para aqueles que verdadeiramente amam a Deus. Esta é a mais pura verdade. Aí você vê templos suntuosos, você vê pastores engravatados, carrões, né? Mas uma igreja fraca, uma igreja que não tem, uma igreja doente, não tem autoridade contra o inferno, uma igreja que vive uma mentira. E o resultado, nós estamos vendo os escândalos que a igreja tem passado e está passando, esta verdade. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que ama a palavra de Deus, aquele que não se envolve nesse sistema maligno, este faz a diferença. Quantos pastores humildes, pastores simples, homens que eu conheço, homens que não são conhecidos da mídia, mas são cheios da presença do Espírito Santo, que são pessoas que fazem a diferença no reino de Deus. João Batista, ele não vai economizar nas suas palavras. Ele diz que produzir frutos dignos de arrependimento. Eu preciso me arrepender, amados. Se eu não me arrepender dos meus pecados, e o que é arrepender-se? Não é sentir remorso, viu, queridos? Você sente remorso, você chora e você volta a fazer. O arrependimento é você verdadeiramente abandonar a vida pecaminosa. Não importa quem você era no passado. Se você foi um estuprador, se você foi um pedófilo, se você foi um traficante, um prostituto, Jesus, ele perdoa. A partir do momento que eu me arrependo, eu não volto mais a pecar. Eu não volto mais a cometer aquilo que eu cometia, o delito que eu cometia. Então, se eu não produzir frutos dignos de arrependimento e ficar no pecado, não, mas eu sou dizimista, pastor. Eu sou ofertante, eu sou o maior ofertante da igreja. Oferta e dízimo não salva ninguém. Não salva ninguém, amados. Oferta e dízimo não salva ninguém. Se alguém te ensinou que o ofertante está salvo, que o dizimista é salvo, como muitos irresponsáveis pregam a palavra de Deus, eu falo para você, à luz da Bíblia, que ele está mentindo. É um filho de Satanás. Foge desse pastor. Que isso não é pastor, é lobo em pele de cordeiro. Arrepender-se
é você voltar para Cristo, é você converter-se a Jesus, é voltar ao ponto de origem, deixar o Espírito Santo te regenerar, te tornar uma nova pessoa, para você agora viver em santidade, aguardar o arrebatamento para viver com Cristo a eternidade. Isto é que salva, queridos. Por isso precisamos produzir frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos, como diz a palavra do Senhor, temos Abraão por pai, porque vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Eles, como muitos religiosos, temos Abraão por pai. Sabe quando você prega a palavra de Deus, quando você fala para uma pessoa e você percebe claramente que está longe dos caminhos de Deus, e você fala de Jesus, aceita Cristo como Salvador, e esta pessoa diz assim, ele já mora no meu coração, Cristo mora no meu coração. Não é assim que respondem? Geralmente é assim que eu ouço. Eu digo, não, amados, você está completamente enganado, porque a pessoa que tem Cristo é uma pessoa que tem intimidade com Ele. Uma pessoa que tem Cristo abandona o pecado. Uma pessoa que tem Cristo, né? Uma pessoa que tem Cristo é uma nova pessoa. É uma pessoa que tem uma outra visão, um conhecimento sobre a palavra de Deus. Aqui, os fariseus, né? Nós temos Abraão por pai. E João Batista diz assim, olha, até dessas pedras. Alguns pregadores dizem que essas pedras, ele se referia também a pessoas que estavam ali que não conheciam a Cristo. Pois eu vou mais além, eu digo que são pedras mesmo. São pedras, elementos. Né? Porque o nosso Deus, ele pode suscitar, ele tem o poder da vida. O nosso Deus, ele é poderoso. Ali em Êxodo capítulo 19, tão bela aquela mensagem, quando o Senhor se manifesta no Monte Sinai, ali para falar com o seu povo, o monte ele fumega, o monte estremece, ou seja, aquilo que não tinha vida com a presença de Deus passou a ter vida. Então o nosso Deus é o Deus da vida, ele pode fazer todas as coisas, ele pode realizar as coisas mais absurdas que você nunca jamais irá entender, ele pode fazer. Então eu digo que é de pedras mesmo. Ele pode suscitar quem ele quiser. Nosso Deus é poder. Ele já fez uma jumenta falar com Balaão, ele pode todas as coisas, amado. Amém? O nosso Deus, ele é fantástico. Louvado seja o nome do Senhor. No 9, ele diz assim, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Veja bem, João Batista está falando assim, ei, o machado já está posto à raiz das árvores. A partir de hoje, ou você presta ou você não presta. Quem não prestar vai ser cortado e lançado no fogo. E muitas pessoas ignoram essas advertências, esses avisos. Hoje, quando o pregador ele vai pregar, como eu citei antes, vai pregar sobre santidade, tem irmãos que viram o beiço e viram os olhos, uns se levantam e não querem ouvir, porque quer ser muito santo. Meu irmão, se o pregador não for santo, se ele não pregar sobre santidade, ele está fazendo o que dentro da igreja? O Senhor não levantou profetas, não levantou pregadores para ganhar dinheiro, para agradar quem quer que seja. Jesus não agradou a todos, por isso que ele foi morto. João Batista não agradou, por isso que foi morto. Foi morto, cortaram a cabeça de João, foi preso. Então por que eu tenho que agradar? Por que eu tenho que seguir um sistema? A escolha é sua, meu irmão, minha irmã. Você que tem um ministério, a escolha é sua. A escolha é sua de pregar a palavra de Deus. Se você for aquela pessoa que quer pregar apenas em benefício próprio, para agradar, para arrancar dinheiro, muito cuidado, porque o machado já está posto à raiz e vai chegar o dia da cobrança. A prestação de conta vai chegar, porque o nosso Senhor, ele não dorme, ele vê todas as coisas. O nosso Deus, ele continua fiel.
ele continua fiel. Louvado seja o nome do Senhor. O 10. E a multidão o interrogava dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não pensais mais do que aquilo que vos está ordenado. E os soldados o interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com vossa solda. Queridos, essa primeira pregação a gente vai parar aqui, né? Que é para nós vermos como João tratava as pessoas. Qual a forma a forma como ele ensinava a santidade, né? Tinha resposta para tudo. E na verdade o ser humano, ele sabe que é errado. Ele sabe o que é errado. Nós temos leis, né? Leis para punir aqueles que infringem a lei, as leis. Mas nós sabemos quando estamos fazendo algo errado. Nós temos convicção. Deus nos deu uma alma inteligente, uma alma racional. Nós raciocinamos. Nós temos completa noção do que é certo e do que é errado. Quando eu leio a palavra de Deus, quando eu vejo este homem, João Batista, eu posso entender perfeitamente a luta dele, as dificuldades que ele encontrou para realizar o seu ministério. Portanto, a palavra do Senhor, nesta ministração, te arrepende de teus pecados. Deixa a velha vida, o velho homem, os velhos costumes, deixa para trás. A hora se aproxima, amados. A hora se aproxima. É como João lhe anunciou, a igreja do Senhor, ela precisa ser santa. Este homem, ele não fundou a igreja, eu repito o que eu falei. Ele veio preparar o caminho para aquele que veio e fundou a igreja, que foi Jesus Cristo. Então, ele vai ensinar como a igreja deve se portar. É a voz que clama no deserto. Eu estava observando, vou falar algo que eu vi aqui. O Brasil passando por uma situação difícil. Ah, pastor, só vai falar em política, eu vou falar algo que eu vi, que eu percebi como servo de Deus. Eu estava vendo, observando algumas pessoas consagrando o Palácio do Planalto a Exus, a outros espíritos que não ao Deus de Israel. Eu respeito todas as religiões, cada um com a sua, mas eu vejo como uma afronta para a igreja. A igreja tem grande culpa nisso aí. Enquanto a igreja, a liderança da igreja, está preocupada em ganhar dinheiro, não importa quem seja o presidente da nação, basta colocar dinheiro nas mãos. Enquanto estão preocupados em encher o bolso, Satanás, ele vai se apoderando dos poderes. Uma vergonha para a igreja. Mas o Senhor ainda tem servos nessa terra. O Senhor ainda tem João Batistas nessa terra. O Senhor ainda tem pessoas que pregam a verdade nesta terra. E eu sei que o Senhor está levantando uma nova geração. Uma geração que é comprometida com o seu reino e vai fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, vamos ficar por aqui nesta primeira mensagem e nós iremos dar continuidade em mais duas mensagens sobre João Batista. Eu vou estar orando por você agora, eu quero orar pelo teu ministério. Se tiver alguém enfermo na sua casa, alguém doente, alguém com câncer, com AIDS, alguém que sofre de depressão, eu convido você a chamar esta pessoa. Não precisa de copo com água, não precisa de nada, irmãos. Usa só a tua fé. Amém? Se coloca na posição que o nosso Deus, ele é poderoso para curar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nós te louvamos, meu Deus, porque Tu és o Pai. Tu és aquele que tem todo o poder que há no céu e na terra. Senhor, neste momento, eu quero te apresentar, Senhor, este homem, esta mulher. Eu quero te apresentar este jovem, esta pessoa idosa, este idoso, meu Deus, que está sofrendo, meu Pai, de enfermidade, está com câncer, está com depressão, sente dores de cabeça, ou está debaixo de uma obra de feitiçaria, de magia negra. Pai, que em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo, Senhor, visite esta pessoa. Que o Senhor venha libertá-la, meu Pai, de todo o mal, em nome de Jesus. Que o Senhor vá tocando do alto da cabeça à planta dos pés. Que o Senhor, meu Pai, quebre todas as correntes. Que o Senhor quebre todas as algemas. Que esta pessoa, Senhor, venha ser curada e liberta em nome de Jesus. Eu te peço, desde já eu te agradeço. Amém e amém. Queridos, fique com a paz de Deus. E não esqueça, Jesus está voltando. Santifica a tua vida. Deus abençoe e até a próxima.